oi a todo mundo que está nos assistindo no canal da Web Rádio Fraternidade. Estamos aqui com Oceano Vieira de Mello para mais um bate-papo. Lembrando que a gente está falando aqui diretamente do Sexto Céu em Uberlândia. Então, se qualquer barulho de aplauso, barulho de música aparecer, você já sabe que a gente está falando então diretamente do Sexto Céu aqui em Uberlândia. Primeiramente, muito obrigado pela presença, Oceano. Eu que agradeço, Rodrigo. A gente viu você aqui no congresso falando a respeito do espiritismo e cinema. Eu me lembro de uma palestra sua, inclusive na Web Rádio Fraternidade, falando sobre a materialização do imaterializável. Seria a arte no espiritismo. Queria que você me falasse a respeito dessa importância da arte no espiritismo. Em obras póstumas, Allan Kardec deixa bem claro que a arte seria utilizada para divulgar a proposta espírita. Obras póstumas foi lançada em 1882. Alguns anos depois, Leon Denis, que deu prosseguimento ao trabalho de Allan Kardec, ele até escreveu um livro sobre arte, espiritismo na arte, também afirmando os tipos de arte que existiam e também que a arte seria usada para divulgar essa proposta maravilhosa que é a proposta da doutrina espírita. No nosso campo, por exemplo, do cinema, das imagens, até então o cinema tinha pouco mais de 20 anos, o espírito Emmanuel, na primeira obra que ele psicografou através de Chico Xavier, que tem o mesmo nome, Emmanuel, em 1938, ele deixa bem claro que o espiritismo seria divulgado pelo cinema que ensina e moraliza. Ele deixa, pela primeira vez, os espíritos se utilizam dessa palavra cinema, né, do filme. Então, isso me chamou muita atenção. Nós chegamos até a fazer um seminário, montar um seminário com cerca de 30 cenas de filmes dos maiores diretores da história do cinema no século XX. Ingmar Bergman, François Truffaut, Clint Eastwood, Frank Capra, ou seja, os grandes diretores do cinema no século XX. Com cenas nos seus filmes, sem eles saberem, estavam fazendo cenas que estão na codificação kardeciana. Então é uma coisa extraordinária quando você percebe tudo isso, né, que já estava previsto pela espiritualidade, utilizando o cinema, que é uma nova tecnologia que veio, inclusive, do mundo espiritual. Coincidentemente, os dois fundadores do cinema, né, os irmãos Lumière, nasceram na cidade que nasceu Allan Kardec. Pode ser que seja coincidência, pode ser que não seja. Eu queria, inclusive, fiquei curioso para saber a respeito dessas cenas que, sem querer, demonstraram algum aspecto espírita. Tem algum exemplo de cena? Veja bem, nós estamos falando, como eu disse, Rodrigo, dos maiores diretores do cinema, da arte cinematográfica, né? Não é aquele cinema de diversão, é um cinema onde você tira algum proveito. Nós estamos falando aí, por exemplo, Akira Kurosawa. Ele fez um filme chamado Sonhos, onde ele conta os sonhos que ele teve. E esses sonhos, todos eles podem ser considerados sonhos espíritas. Se não tiver na obra de Kardec, está na obra da Ivone. Se não tiver na obra da Ivone Pereira, está na obra de Emmanuel ou do André Luiz. Eu estou me referindo a Akira Kurosawa, que é o maior diretor do cinema japonês. Nós temos, por exemplo, François Truffaut, que é um dos grandes diretores do cinema francês. Ele fez um filme, Adèle H., onde ele mostra a filha de Victor Hugo invocando o espírito da irmã dela que havia desencarnado numa enchente do rio, próximo à sua residência na França. Você vê ali essa cena espírita, 100% espírita. Essas pessoas não têm conhecimento de Allan Kardec, né, e muito menos da doutrina espírita. Mas nós temos uma grande curiosidade. Eu considero o maior diretor do século XX é o Ingmar Bergman, o grande diretor francês. Ele fez 46 filmes, era um grande diretor de teatro em Estocolmo. E
E ele fez todos esses filmes que são considerados obras de arte. O último filme que ele dirigiu, ele falou: vou fazer o filme da minha vida, contando a minha infância, a minha vida, o que eu passei. Chama-se Fanny e Alexander. Se você assistiu Fanny e Alexander, você vai perceber que é um filme 100% espírita. Não é que tem uma cena espírita, o filme é 100% espírita, assim como é o Nosso Lar, assim como é As Mães de Chico Xavier. Então nós temos aí o maior, nesse seminário, eu costumo dizer que Ingmar Bergman, por ser o grande diretor do século XX, ele vai ficar tão conhecido no futuro, tanto quanto hoje nós falamos de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, desses grandes artistas da Renascença. Só que na nossa era, nós temos o cinema, que foi criado em 1895, para no século XX ele se firmar como a grande arte de entretenimento e de arte em si, mostrando para a humanidade a cultura ocidental, oriental. Eu costumo dizer que essas cenas do Fanny e Alexander, elas são antológicas, porque você tem mediunidade, você tem espíritos materializados, e o que é muito importante, Rodrigo, devido ao diretor ser um grande mestre, não é espírito aparecendo com a luzinha em volta, não, nós sabemos que não é assim, não é? É o respeito à arte, e ele não sabia que estava fazendo um filme espírita. Aí nos leva àquelas afirmações no passado do Leon Denis, do Emmanuel, do Allan Kardec, que eles os espíritos do Senhor, os espíritos superiores, usariam da arte para divulgar essa proposta que nós conhecemos, que é a proposta da doutrina espírita. Aproveitando, inclusive, que a gente está falando a respeito da importância da divulgação espírita, eu queria que você me contasse, você que trabalha diretamente com o cinema no espiritismo, os últimos anos foram difíceis para o cinema, para a arte no Brasil. Eu queria que você me contasse como é que foram esses últimos anos. Olha, foi difícil porque o governo, 19 até 22, ele demonstrou, ficou bem claro isso, que a arte não era um foco dele, né? Ele não preservou, os lugares onde se preserva a história do Brasil, a arte, foram pessoas inadequadas ocupar esses lugares através do governo. O cinema praticamente parou a produção. Alguma coisa que foi feita através de joint venture com as empresas de streaming, Globoplay, Netflix, a Amazon. Então, praticamente parou. Nós esperamos que agora, com o novo governo, retome-se essa produção, porque é uma indústria de cultura, é uma indústria onde emprega-se muitas pessoas, ela movimenta alguns bilhões de reais, quer dizer, dá trabalho para muitas pessoas sensíveis, né? Os diretores, os escritores. Então, não é uma arte onde está presente a memória do brasileiro, a memória do cinema mundial. Então, infelizmente, houve essa paralisação, mas agora nós acreditamos que vai haver essa retomada para que o cinema, o teatro, principalmente, né, a música, tenha o suporte governamental, porque não existe, até mesmo nos Estados Unidos, que é o maior produtor cultural em audiovisual, eles têm alguma coisa de incentivo, mas notadamente na Europa, nos países europeus, há uma verba muito boa para a preservação da arte e a divulgação da arte. E que cumpre um papel muito importante social, né? Como a gente disse aqui, de divulgação, de memória, de história. Eu queria então, que a gente está falando sobre essa retomada, quais são os próximos projetos, Oceano? Olha, no meu caso, eu estou fazendo um documentário sobre um jornalista médium chamado Jorge Risini. Nos anos 60, ele tinha um programa na TV Cultura de São Paulo, onde existia um programa de uma figura conhecida que combatia muito o espiritismo. E ele também rebatia nesse mesmo canal essas agressões que o espiritismo recebia, o espiritismo e principalmente Chico Xavier.
Então, eu convivi com essa pessoa, ele era um grande jornalista, poeta e também médium. Então, Jorge Resini é uma das pessoas principais do movimento espírita brasileiro. Ele desencarnou já faz 12 anos. Coincidentemente, eu gravei com ele um depoimento de 1h30. Tem esse depoimento gravado. Já gravei com 4 pessoas que conviveram com ele. E o Jorge Resini, ele é tão fantástico que ele gravou nos anos 60 com Arigó. Aquelas imagens viram de Arigó nos anos 60 foram feitas pelo Jorge Resini. Ele tem imagens com Chico Xavier, com Valdo Vieira, em Uberaba, em 1965, 66. Ele acompanhou o Chico Xavier e o Valdo aos Estados Unidos, onde ele filmou o Chico visitando o túmulo das irmãs Fox. Então são imagens antológicas, né? São imagens que preservam a nossa memória. Então esse Jorge Resini, nós vamos contar a história dele, mostrando também essas imagens, Rodrigo, que é para poder as futuras gerações terem um certo interesse, preservar não só através do livro, nem da caridade, nem do atendimento fraterno, né? Mas também através do documento em audiovisual. Que legal. Já tem data já para sair o filme? Não, porque eu não gosto de fazer com muita pressa. A gente gravou com as pessoas antes da pandemia, agora no início do ano, ainda nesse primeiro semestre, nós vamos retomar as gravações. Falta gravar com as filhas do Resini, que é o neto que eu vou convocar, porque ele, o Vitor Hugo, né, Resini, porque ele é, na realidade, Vitor Hugo Fux, neto do Resini. Então a ideia é gravar, depois aí o roteiro está na cabeça. Eu sento, numa semana eu faço o roteiro e eu mesmo monto, porque a gente não tem dinheiro para poder pagar equipe técnica, essas coisas. Não, todos os meus documentários eu mesmo fiz, montei, escrevi, revisei. Claro, a revisão de português eu dou para as pessoas, outra pessoa especializada, porque o nosso português é muito complicado, né? Uma das línguas mais difíceis do mundo. Que legal. Fiquei muito curioso para ver, inclusive. Claro, também acho que sem pressa, quando sair, acho que todo mundo vai querer assistir. Te agradeço muito, viu, Oceano, pelo bate-papo. Muito obrigado e também obrigado a todo mundo que está nos assistindo.